Estamos de volta com o nosso programa Amigos da Estrada. E agora, para você que nos acompanha aí pelo YouTube, esse é o nosso novo canal de comunicação, programa Amigos da Estrada, que fez um sucesso enorme durante alguns anos na TV aberta aqui em Rondonópolis. A gente está de volta agora, repaginado, um novo capítulo da nossa história, com ele agora todos os sábados, das 16 às 19 horas, aqui no estúdio da 105 FM e agora também no nosso canal do YouTube. Eu quero apresentar para você aqui a Bruni Rodrigues, que é a nossa jornalista especializada do setor de transporte, que vai dar uma boa noite pra gente aqui, né, Bruni? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite pra vocês que estão aí ouvindo a gente e assistindo também no nosso canal do YouTube, tá? E quem tá ouvindo a gente nesse momento aí, já sintonize na 105. Exatamente. Miguel Mendes é o diretor executivo do Setcar e também diretor executivo da TC, faz parte aqui, tem cadeira cativa no programa e é nosso parceiro dos caminhoneiros e dos transportadores. Miguel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mário, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo através dos seus dispositivos móveis, através dos seus notebooks, computadores. É um prazer muito grande estar com esse projeto novamente ativo, né? Que é o programa Amigos da Estrada, agora acessível aí a todos aqueles que quiserem assistir em qualquer horário, né, Mário? Não estamos mais presos àqueles horários fixos da TV, então você poderá então acessar aqui o nosso canal no YouTube, né? Amigos da Estrada, para poder receber muita informação de qualidade. Maravilha. E por falar em informação, sem perder tempo, Miguel, eu até separei aqui alguns tópicos pra gente conversar. Vamos falar primeiramente da paralisação, né? Em todo o Brasil, durante a semana passada, esse assunto ganhou aí uma repercussão que teríamos uma programação, uma paralisação programada, mas a paralisação flopou, né, Miguel? Por que aconteceu? Ou por que não aconteceu? Mário, você organizar uma paralisação nacional é muito difícil. Nós, né, vivemos num país aí muito grande, exatamente, né, de dimensões aí enormes, né? Cada estado tem sua particularidade, cada estado, cada unidade federativa do país aí tem a sua particularidade, tem, vamos dizer assim, né, as suas entidades representativas, tem as suas lideranças locais. Então, não basta, né, você utilizar aí, né, o Instagram, o WhatsApp, TikTok, as redes sociais como um todo, entendeu? E convocar, né, uma paralisação nacional. Mesmo porque, vamos recapitular, em 2018. Em 2018, a gente teve vários motivos que sensibilizaram não só os caminhoneiros, como também todos da sociedade em prol de uma grande paralisação para poder realmente mudar os rumos do país naquele momento. E aí então teve aquela grande paralisação que trouxe também, né, Mário, prejuízos enormes, e isso sem falar também, Mário Alves, que muitas transportadoras, lideranças de caminhoneiros foram arrolados em inquéritos, né, do STF. Muitos respondendo até hoje, né, até hoje com multas milionárias. Exatamente. Né? Então, dívidas que podem ser executadas a qualquer momento, inclusive. Exatamente. Então, o fracasso, vamos dizer assim, né, dessa convocação deve-se muito a isso, né? O povo brasileiro está amedrontado, né? Veja bem, nós temos generais sendo colocados na cadeia. Nós temos um ex-presidente da República hoje preso, né? Nós temos aí deputados presos, deputados foragidos do país, né? Então, se essas pessoas que têm o poder, que têm as suas prerrogativas constitucionais, estão indo pra cadeia, imagine um pobre caminhoneiro na beira da rodovia tentando fazer uma manifestação, o que não poderia acontecer. Agora, então, Miguel, me corrija se eu estiver errado. E muitas vezes as greves gerais por todo o Brasil não acontecem porque, como nós falamos do início, o Brasil é um país enorme. E lá no sul é uma situação, aqui no centro-oeste é uma situação, no sudeste é uma situação, no norte é outra situação. Então é difícil entrar num consenso porque os interesses são diferentes, né, Miguel? Exatamente, né? E para você, vamos dizer assim, organizar um grande movimento como esse,
Você não pode, da noite pro dia, ir lá e anunciar, daqui 10, 15 dias vamos ter uma paralisação. Não é assim. Vamos fechar geral o Brasil todo, né? Eu acho que precisaria ter sido conversado mais, deveria ter as entidades que representam, principalmente os caminhoneiros autônomos, ter se reunido, ter estipulado uma pauta em conjunto, né, onde houvesse ali realmente uma unanimidade, né, nas pautas que seriam defendidas, e isso não ocorreu, né? Ninguém sabe quem fez essa pauta que foi colocada aí, né? Ninguém sabe que se teve reunião ou não teve, né? E aí começa aquele jogo de vaidades, não, porque você não para ou eu não paro, não é nada disso. Quando realmente tiver algo no país que necessite realmente uma grande paralisação para poder realmente mudar, né? Pode ter certeza que vai acontecer como aconteceu em 2018. Exatamente. Agora, uma liderança ou outra chamar no peito uma paralisação, não vai acontecer, mesmo porque, Mário, né? Você tem representantes de categorias hoje. Liderança é muito forte esse tema, né? É muito forte, entendeu? Não temos num país hoje nenhuma liderança política que possa mobilizar toda uma população. Não temos nenhuma liderança hoje no país que possa mobilizar caminhoneiros, seja aqui no estado, seja país afora, entendeu? Então, esse foi o grande erro, né? A pessoa que convocou essa paralisação, né? Um dos principais organizadores, vamos dizer assim, desse movimento, eu já tive várias oportunidades com ele, é o Júnior do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ourinhos, né? Eu acho que faltou um pouco ali, né, de humildade da parte dele, de poder conversar mais com outras lideranças, outros representantes, né, de caminhoneiros, entendeu? Para saber, primeiro, se o momento de fazer uma grande paralisação seria esse. Se realmente tivesse, né, pautas que realmente abrangentes, que todos os caminhoneiros apoiassem, né? E a gente viu que realmente tinha algo ali dentro, entendeu? Que não era unanimidade. Então, quando você não tem unanimidade nas pautas, dificilmente você consegue mobilizar, seja a população como um todo, ou também sobre os caminhoneiros. E uma coisa que eu quero colocar também, Mário, a gente tem que parar também aqui no Brasil de achar que uma paralisação dos caminhoneiros vai resolver o problema do país. Eu acho o seguinte: só o caminhoneiro pode resolver. Eu vejo muitos membros da sociedade, de outros setores da sociedade, agora apontando o dedo, tirando sarro aí que não houve greve, né? E porque os caminhoneiros são covardes. Não é nada disso. Veja bem, se a gente tem um problema hoje, seja político, econômico ou qualquer problema que seja aqui no país, esse problema é de todos, não é só dos caminhoneiros. Mas a gente vê agora, que muita gente quer usar o caminhoneiro como massa de manobra. Exatamente. Né? Agora, veja bem, se nós tivéssemos realmente hoje, né, já com a rodovia trancada, parada, somente os transportadores, caminhoneiros estariam lá parados tendo prejuízo, o comércio ia estar funcionando. Como houve, Mário, em 2018, onde você tinha uma pauta que unia toda a população, mas essa mesma população que batia palma pro caminhoneiro estava pagando R$20 no litro de combustível. Quer dizer, não abraçou a pauta, né? Então, a partir do momento que você começa, vamos dizer assim, burlar o movimento, né? Que você começa a receber vantagem, né, no individual, sem pensar no coletivo, né? Não adianta agora você vir e apontar o dedo para o caminhoneiro, né? O caminhoneiro, né, tem o seu papel fundamental na nossa sociedade. Ficou provado isso durante a pandemia, onde ele colocou a cara a tapa, onde foi uma das poucas profissões que não parou em momento algum, entendeu? Mas a partir do momento que a atividade realmente tiver numa situação onde tenha que parar, você pode ter certeza que ele vai parar. Mas eu penso o seguinte, Mário, cada um na sua. Os caminhoneiros vão paralisar para defender as suas pautas. A sociedade paralisa para defender as delas. Então, meu amigo, cada um tem o direito de se manifestar, né? Agora, vamos ver se vão ter coragem também, né? Porque os caminhoneiros, como a Bruni trouxe aqui no início do programa, hoje é cerca de 2 milhões de profissionais que trabalham na ativa. Agora a população é muito maior, né, Miguel? E a população não pode deixar que só os caminhoneiros paguem essa conta, né? E parem o Brasil. Exatamente, né? Mesmo porque os prejuízos que eles tiveram com a greve de 2018 foram enormes, muitos até saíram da atividade, né? Outros, como eu disse anteriormente, estão aí respondendo o processo junto ao STF por causa daquela paralisação. Não só os caminhoneiros autônomos, como várias empresas de transportes foram autuadas por causa daquele movimento, né? Então, parar o país hoje tem que pensar muito, viu, Mário? E tem que ser uma coisa muito bem estruturada, porque senão dificilmente nós teremos
uma nova paralisação como a que ocorreu em 2018. É uma paralisação que realmente pare e que consiga obter aí os seus objetivos, né? A gente não defende, Mário, mais paralisação. A gente acredita que sempre através do diálogo, da negociação, a paralisação, uma manifestação com grandes dimensões como ocorreu em 2018, ela só deve ocorrer se todos os canais de diálogo forem cessados, né? Então, enquanto você puder dialogar, negociar, né, para que uma grande paralisação ela não ocorra, é melhor. Porque 2018, Mário, eu me recordo muito bem, né? Várias atividades pararam, né? Você pensa bem, as indústrias parando, até que ela retome novamente todo aquele ritmo, até que ela possa receber toda a sua matéria-prima, né? E a atividade econômica comece a rodar novamente, os prejuízos são enormes. Isso gera falência de empresas, gera desemprego, né? E quem acaba pagando o pato não é só os caminhoneiros também, devido a uma paralisação, é a própria sociedade como um todo. Parece que não, mas um dia, 2, uma semana, 10 dias, para uma indústria é muita coisa, né, Miguel? Exatamente, né? Então tem que se pensar muito antes de você ficar aí distribuindo vídeos, né, nas redes sociais, colocando tudo na conta do caminhoneiro, grande paralisação, entendeu? Então tem que ter responsabilidade. Com certeza. Né? Tem que ter responsabilidade e, acima de tudo, né? Se você prepara um grande movimento desse e veja que não tem união, então não faça, porque os próprios caminhoneiros agora acabam ficando desacreditados. Exatamente. E essas lideranças, né, acabam também ficando pior para elas, porque elas acabam ficando desacreditadas, porque o próprio Júnior do Sindican, se amanhã ou depois tiver realmente, né, que chamar uma paralisação, quem que vai acreditar que vai ocorrer? Mas deixar bem claro que existe algumas lideranças, mas são as lideranças daquela região. Uma liderança que lidera todos os caminhoneiros do Brasil não existe, né, Miguel? Não tem essa liderança. O caminhoneiro, Mário, ele é o seu próprio líder, né? O caminhoneiro, ele tem que, ele mesmo, não precisa ninguém falar que ele tem que parar. Ele mesmo tem que decidir o momento que ele deva parar, né? Porque o caminhão é a única fonte de renda dele. Se um caminhoneiro para ali 5, 10 dias, o prejuízo para ele é enorme, né? Vai fazer falta no final do mês, ele não vai conseguir cumprir com seus compromissos, não vai conseguir ali, né? Às vezes nem levar a compra que ele leva todo mês, entendeu? Então tem que ter muita responsabilidade num momento como esse e até mesmo um tempo suficiente, né? Para que esse caminhão ele possa se programar, né? Entre o anúncio da paralisação e o dia que ela ocorreu, o prazo foi muito curto. Não dá tempo, né? Não dá nem tempo do cara estar em trânsito lá longe. Muitas vezes com cargas perecíveis. Exato, né? longe da sua família, né? Até que ele complete todo o ciclo e possa voltar para sua base, né? Demoraria muito mais tempo. Então, não foi pensado nisso, foi chamado um movimento no peito, na raça, entendeu? E o resultado não poderia ter sido diferente, fracasso total. Agora, ô Bruno, e você que trabalha aí nas redações, o tititi foi grande, né? Muita gente falando, será que vai parar mesmo? Será que não vai? E eu aprendi mais essa aí, flopou, Flopou é uma gíria bem jovem. Que gíria é essa? Deu errado, flopou, não deu certo, deu ruim. Mas eu confesso que eu recebi algumas mensagens durante a semana e eu não sabia, eu não tava sabendo, Miguel. E aí eu falei assim, como assim greve, né? Paralisação. E acompanhando nas redes sociais, no mesmo dia que eu fui procurar saber, que me perguntaram, era o dia da greve. Então, assim, eu que trabalho com transporte, trabalho com notícias, sou jornalista, não estava sabendo. Exatamente. Flopou. É porque inicialmente, né, ela foi aí noticiada via redes sociais, né? A imprensa realmente só bem próxima ali a data que ia acontecer, que acabou alguns órgãos noticiando, né? E no fim ela acabou não acontecendo. Agora quero deixar claro, Mário, né? Que nós não somos contra e nem a favor, né? Eu acho que todos aqueles que se acham prejudicados, ele tem que ir atrás dos seus direitos, né? Então, se uma entidade igual o Sindicato de Ourinhos, através do seu representante, achou que aquele era o momento de chamar uma paralisação nacional, né? E da maneira como fez, né? Ele tem que arcar com a sua responsabilidade e as consequências, tanto se ela tivesse ocorrido como agora, que não ocorreu, né? E uma coisa também que eu tipo assim, né? Não aprovo, né? É você iniciar um movimento pedindo dinheiro para as pessoas, né? Veja bem. Olha o golpe. Não vou dizer que é golpe, que eu não posso acusar, né? Mas o que perde a credibilidade, porque veja bem, se você vai chamar uma paralisação, se você tem lá um orçamento que vai custar, então você chega, uma estrutura, né? Faz ali, gente, ó, pra gente
fazer essa paralisação, vai custar aí tantos mil reais, entendeu? Né? Aí, dentro desse orçamento, você vai fazer uma arrecadação. Agora, isso deveria ser feito antes. Não você chama o movimento primeiro, aí depois você vai ficar pedindo dinheiro. Ué, mas peraí, esse dinheiro vai ser investido no quê? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro? Então, já que ele tinha essa ideia de chamar esse movimento, ele deveria ter se organizado primeiro, ter feito a arrecadação de recursos, né, antes de acontecer o movimento, não com o movimento em curso, né? Eu acho que esse foi um grande erro e acabou aí levando a sua paralisação, esse chamado de paralisação em descrédito. Não existe uma liderança geral que domina o Brasil. E as decisões que são tomadas em gabinetes também, nem sempre o amigo da estrada compra a ideia, né? Porque não dá, né? Exatamente, né? Que nem quando a gente diz que não existe liderança, e não existe mesmo. O caminhoneiro é o seu próprio líder. Agora, existe sim bons representantes, eu conheço vários, né? Bons representantes de caminhoneiros autônomos, de empresas de transporte, pessoas que realmente estão ali na luta, lutando para melhorar a condição desse caminhoneiro, né? Lutando aí para melhorar a condição, né, das empresas de transporte, para ter uma legislação que dê uma segurança jurídica melhor, que dê condições para essa empresa se desenvolver, crescer, gerar emprego e desenvolvimento para o seu município, para o seu estado e também para o seu país. Então, a todas as lideranças, quero deixar aqui o meu grande e forte abraço, né? Ao próprio Júnior do Sindicam, né? Que é meu amigo aí de longa data, a gente já teve em várias reuniões lá em Brasília. Espero que ele aprenda com os erros, né, Mário? Então, todo mundo tem o direito de errar. E eu acho que ao chamar essa paralisação do jeito que ele chamou, né? Eu acho que foi um grande erro e eu acho que ele com certeza deve ter aprendido aí com os erros. Bom, agora são 6h26 aqui na 105. Vamos mudar de assunto. Você falou em reivindicação. Vamos falar do piso mínimo de frete, Miguel. Como é que tá a situação? Como é que tá a situação nesse ano 2025 a respeito do piso? Mário, o piso mínimo do frete acabou entrando aí nas principais manchetes do país e realmente causou um grande alvoroço no segmento de transporte rodoviário de cargas. Apesar de ser uma lei oriunda, né, foi uma das pautas da greve de 2018, né, e desde 2018 ela está em vigência, mas logo que ela começou a entrar em vigor, houve sim aí uma ação civil pública, né, uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, por parte de uma entidade lá de Ribeirão Preto, pedindo a inconstitucionalidade da lei do piso mínimo. Esse processo ainda se encontra no STF para julgamento, está na mão do ministro Luiz Fux, né, para ser pautado para julgamento, mas enquanto não está pautado, é uma lei que está em vigor e está gerando consequências. Qual que é a consequência? Todo aquele contratante do serviço de transporte rodoviário de cargos que não respeitar os pisos mínimos de fretes, eles serão autuados pela NTT. E ela fiscaliza mesmo, Miguel? Esse que é o problema, Mário. Né? Até então, né? Era o problema. As fiscalizações eram muito tímidas, porque a NTT tem um corpo de fiscalização, né? De agentes de fiscalização muito pequeno. O efetivo é pequeno, para atender o Brasil todo. Então, a partir desse ano, né? Alguns representantes de entidades estiveram conversando com representantes do governo federal, cobrando uma fiscalização mais rigorosa da NTT. E o que a NTT fez? Desde março desse ano, ela começou a fiscalizar de maneira eletrônica, né? Aproveitando ali os dados do CIOT, né? Que é o Código de Identificação das Operações de Transporte, e autuando as empresas que estavam contratando, né, caminhoneiros autônomos ou equiparados, esses contratantes estavam sendo autuados, né? Que contratavam abaixo do piso mínimo do frete. Só que a partir do dia 6 de outubro, Mário, essa fiscalização ela ficou mais aprimorada, ela passou a ser automática. Por quê? Exatamente, houve uma mudança aí, né, junto às secretarias de Fazenda, que permitiu com que a NTT tivesse todos os dados da operação de transporte. Então, não só os autônomos e equiparados começaram a ser fiscalizados, como também, né, as empresas de transportes que efetuavam transporte para esses contratantes que não respeitavam o piso, passaram a ser autuadas, né? E são multas milionárias, né? Tudo ligado uma coisa na outra agora, então, né?
a gente acredita que agora, a partir de dezembro, entendeu? Dezembro, janeiro, né? Os números divulgados, né, de autuações, eles vão crescer absurdamente, né? E isso trouxe uma grande preocupação aí para o setor industrial, né? O setor do agro, que preocupados, né, com o impacto que deu agora realmente que a lei, né, está realmente sendo fiscalizada, e essas empresas contratantes, né, não só os agenciadores de cargas, mas também os embarcadores passaram a ser autuados, né? Houve aquela grande preocupação, principalmente o pessoal do agro se preocupa, Mário, porque com o piso mínimo do frete acaba o tal do frete e retorno, ou seja, o valor mínimo que o transportador autônomo ou empresa de transporte é contratado para levar, por exemplo, uma carga de soja até Paranaguá, sim, né? Ele vai ter que também receber no mínimo o mesmo valor para voltar para, por exemplo, Rondonópolis, Paranaguá, Rondonópolis. O valor tem que ser o mesmo. Mas mesmo se ele pegar um outro frete particular, não pega, né? Ele tem que voltar vazio, então, né? Não, na verdade é o seguinte, o piso mínimo do frete, ele é calculado de acordo com a quilometragem. Ida e volta. Não, somente o caminhão carregado. O destino. O caminhão carregado. Se ele carregou o caminhão aqui para Paranaguá, ele recebe um valor de frete mínimo. Sim. Né? Que é o preço mínimo que ele tem que receber aquele. Não é que ele vai receber o mínimo, né? Isso é negociação, é livre mercado. Sim. Né? Só que a empresa que vai contratar, ela tem que respeitar aquele preço mínimo, né? Que é achado ali através da calculadora, sim, de frete da NTT. E o descarrego também no tempo que foi contratado, né? Exatamente. Aí já é outra lei, né? Que é a lei da estadia, se tudo, né, correr bem, ela é o tem mínimo, no, né, máximo 5 horas para descarga e o mesmo tempo de 5 horas para carregamento. Tá. Já é a lei da estadia. Chegou no prazo certo, na hora certa, é o piso mínimo. Não, o piso não está ligado à estadia, Mário. Não, só pra você tipo entender. Assim, cheguei lá, descarreguei meu caminhão, já recebo o meu piso mínimo que você falou aí, né? Não, ele vai receber o frete dele. O piso mínimo, Mário, é só para que esse transportador, ele foi criado para que o transportador possa receber pelo menos um valor que cubra os seus custos operacionais. Sim. Tá? Então, o que compõe o piso mínimo? É um preço que a NTT achou, ela contratou a Exalc-Log, né? Que é uma faculdade ligada à USP de São Paulo, né? Fica sediada lá em Piracicaba. Ela contratou essa universidade que levantou quanto custa o KM rodado de um veículo de 4 eixos, de 5 eixos, 6, 7, 9 eixos, entendeu? Então, e de acordo com a quilometragem que ela roda. Sim. Então, o que ela faz, Mário? Ela vai lá, pega o preço de um pneu, pega o preço de um veículo, pega o preço... Pedágio. O pedágio não inclui, tá fora, né? Então, todos aqueles insumos que é utilizado no transporte, salário do motorista, sim, entendeu? Né? É computado. Dentro daquilo que a empresa gasta, vamos dizer assim, mensalmente, né? Ela acha ali, né, o valor por KM rodado. Sim. Né? Então ela achou o valor por KM rodado, né? Automaticamente você vai fazer um frete, né? Você vai multiplicar ali, no caso, a quilometragem. Sim. Né? Se for 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros. Exatamente. Vai colocar ali, vai abastecer lá com a quilometragem, né? Dentro dessa tabela, né? A própria tabela vai fazer todo o cálculo, né? Desculpa, essa calculadora de frete da NTT, sim, e vai te dar o valor mínimo que você tem que receber por aquela viagem. O mínimo. Né? Então, aquilo é o mínimo. Paga mais? Beleza, é livre negociação, né? Então, se ele sair daqui, por exemplo, saiu de... só pra você entender essa questão do frete e retorno, né? Antigamente, as empresas que contratavam o caminhoneiro, ela pagava um frete um pouquinho maior para ele levar o produto até Paranaguá, sim, só que a volta era praticamente a metade do preço, entendeu? Só pagava, vamos dizer assim, um óleo diesel, né? Porque um às vezes compensava o outro. Agora não, né? Ela tem um valor mínimo que ela tem que pagar para ele ir até Paranaguá, e se ele for contratado de Paranaguá para trazer, por exemplo, um adubo até Rondonópolis, sim, o valor mínimo é o mesmo, porque é quilometragem. Entendeu? Pro caminhoneiro é mais justo, né? Exatamente, né, Mário? Porque veja bem, o pessoal às vezes critica, como eu falo o seguinte, né? Pô, às vezes algum transportador ou outro acaba criticando, eu falo, cara, mas veja bem, quando o caminhoneiro estaciona o caminhão na bomba de combustível, ele consegue abastecer o caminhão abaixo do custo, um óleo diesel abaixo do que custa, pro cara colocar aquele óleo diesel lá para a venda? É o que tá na bomba, não, né? Ele consegue comprar pneu abaixo do preço de custo? Jamais. Não consegue, ou seja, o caminhoneiro ele não consegue comprar nenhum insumo pro seu caminhão abaixo do preço de custo. Agora, por que ele tem que trabalhar abaixo do preço de custo?
Não tem lógica, né? Então ele tem que ter sim um valor de frete que garanta pelo menos, né, o custo que ele vai ter para puxar uma mercadoria de um ponto A para o ponto B. Entendeu? Porque isso vai valer a partir desse mês de dezembro, já tá valendo, Miguel? Não, desde dia 6 de outubro, já tá valendo então, né? Na verdade, o piso mínimo é desde 2018, só que ele começou realmente a ser fiscalizado agora, né? É assim, de uma forma, né, maior, sim, a partir do dia 6 de outubro. Opa, então, a partir desse mês a gente já começa a ter novos resultados, então a gente já vai saber se tá dando certo ou não, né, Miguel? Agora, Mário, lógico que como ele só começou a ser fiscalizado agora, surgiu alguns problemas, né? E que a gente só pôde detectar agora, né? Que realmente ele começou a ser fiscalizado. O que ocorre? Nessa tabela que a Exalc chegou aos valores, foi detectado que o valor que está ali destinado para o 9 eixos é menor do que o de 7 eixos, entendeu? Então houve alguma falha no momento que foi colocado algum item ali, algum valor de algum item ali dentro dessa fórmula do cálculo técnica, né? Da forma para achar o piso mínimo. Por exemplo, a média, né? Se ele colocou uma média de combustível, se ele errou no valor da média ali de um veículo, outro já vai dar diferença. Sim. E foi o que aconteceu. Então foi detectado isso, agora, né, que o 9 eixos ele estava tendo um custo menor do que o de 7. Aí o que o mercado fez? Como agora o segundo semestre, né, a demanda por caminhões é menor, os contratantes deram preferência para quem tinha 9 eixos. E isso acabou deixando revoltados os caminhoneiros com carreta LS, com os bitrens, entendeu? Que acabaram ficando, né, sem carga. Então, tipo assim, enquanto tinha 9 eixos, o mercado contratava 9 eixos. Às vezes sobrava um pouquinho, contratava ali o 7. Mas por quê? Porque o piso mínimo, né, do 9 eixos, ele estava menor. O que não deveria, Mas sabe por quê? Veja bem, uma composição de veículo 9 eixos, ele tem mais pneu, ele gasta mais combustível. Então não tem como o custo do 9 eixos ser menor do que um de 7, entendeu? É lógico, né? Só que aí, Mário, a NTT abriu uma consulta pública, ela já está trabalhando novamente, né? Para poder corrigir os valores dos pisos mínimos, e a gente acredita que agora, até o dia 20 de janeiro, ela é obrigada a divulgar as novas tabelas de piso mínimo, esse problema já deva ser corrigido. Maravilha! Aqui no programa Amigo da Estrada você é assim, ó, sempre muito bem informado, muito bem informada, né, Bruni? Pessoal, aí vem uma nova safra em breve e a gente vai estar calculando tudo isso aqui, né, Bruninho? Eu fiquei ouvindo aqui o Miguel aqui como uma boa ouvinte, né? Atenta. A gente sempre aprende com ele, exatamente, né? Fiquei olhando aqui e tentando assim. Então, quem leu as letras miúdas do projeto, do estudo, então se aproveitou mais ou menos assim, para poder carregar só os 7 eixos. Não, 9 eixos, na verdade. 9 eixos. Não, na verdade, só foi detectada a falha agora, né, Bruno? Porque realmente não estava sendo fiscalizado. Né? Eram poucas autuações que estavam sendo feitas, né? Então, a partir do momento que realmente agora não está escapando ninguém da fiscalização, porque ela é automática, né? A partir do momento que a transportadora contratante, né? O contratante de frete, ele lança todos os dados da viagem, né, nos manifestos eletrônicos de carga, esses dados caem lá nos computadores da NTT. Então ela já detecta se aqueles valores que foram lançados, né, todos os dados que foram lançados, né, realmente originam um frete maior do que o piso mínimo. Sim. Então, se o frete que é lançado ali nos manifestos, nos documentos eletrônicos é inferior ao piso mínimo, a multa é automática, entendeu? Então, a partir do momento que realmente as transportadoras começaram a manusear a calculadora de frete e detectaram realmente que o piso mínimo do frete para o 9 eixo, né, estava menor do que as demais composições, foi aí que começar o mercado como um todo, embarcadores, os contratantes de fretes, os agenciadores de cargas, começaram a dar preferência para aquele veículo que tinha um custo menor. Então tá aí. Bom, aqui é assim, toda semana teremos um assunto novo, vamos abordar aí esses temas que são peculiares ao setor de transporte rodoviário. Vamos encerrar essa parte aqui, galera? Vamos. Ela que vai pro YouTube aí na próxima semana. Fique atento às nossas redes sociais, que a gente vai passar o dia certinho e o horário que vai pro ar aí pelo YouTube, beleza?
Participação especial do Miguel Mendes, diretor executivo da ATC, do Sete Cara e São Paulino nas horas vagas. Por isso que ele tá com essa camisa de São Paulo aí, né? Ele tá aqui bem quietinho aqui com essa camisa de São Paulo dele. E a Bruni, que é a nossa jornalista aqui do programa, também vai estar pontuando aí alguns temas bem interessantes para você que nos acompanha aqui na rádio e também nas redes sociais. Beleza, Bruni? Bom, a gente encerra essa parte aqui no YouTube, mas para quem tá ouvindo a 105, seguimos em frente.